Grande faculdade é a memória, meu Deus. Algo assustador. Multiplicidade profunda e infinita. E isso é a mente. E isso sou eu. O que sou então, meu Deus? Qual é a minha natureza? Vida variada, multiforme, de caudalosa imensidade. Assim dizia Santo Agostinho de Hipona. Com isso, temos alguns temas para discutirmos hoje. Dentre eles, a memória e a existência. De discussões sobre isso, nós temos a rodo. Portanto, seria de sumo interesse compartilhar para vocês o quão grandioso é a mente do ser humano quando colocada para pensar. Vejamos, obras incríveis acabam sendo forjadas quando uma pequena bola de neve desce a montanha. Começamos sempre com uma fagulha, mas com isso em mente, nosso coração se pressupõe à grande explosão que está por vir. Essa explosão pode vir recheada de conteúdo que vai nos deixar pensando por dias, semanas e às vezes durante anos. Você não está qualificado para exercer o livre-arbítrio. Hoje, vamos falar um pouco sobre Metal Gear Solid 2 e Call of Duty. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. O ano é 2001 e Kojima lança Metal Gear Solid 2. Diferente de Metal Gear Solid 1, aqui você joga com Raiden, um soldado da Foxhound, que é basicamente uma organização antiterrorista. Estamos aqui logo após o incidente de Shadow Moses, ou melhor, os acontecimentos de Metal Gear Solid 1, aonde, coincidentemente, Raiden começa a percorrer passo a passo de Solid Snake, o que nos leva a questionar se esses acontecimentos são uma coincidência de fato ou são uma simulação, porque descobrimos ainda no início do jogo que Raiden desenvolveu suas habilidades de espião numa realidade virtual, com Solid Snake e seus feitos sendo parte do seu treinamento. Os terroristas chamados Sons of Liberty tomaram uma base no oceano e sequestraram um grupo de pessoas que até que são bem importantes, entre elas, o presidente dos Estados Unidos, James Johnson. Armaram a base com explosivos e requisitaram 30 bilhões de dólares para que os reféns sejam soltos. E como as demandas são absurdas, Raiden é enviado para resolver a questão furtivamente por baixo, enquanto o governo tenta resolver a situação por cima. Ok, a missão furtiva de Raiden é bem simples. Ele precisa adentrar na base, desarmar os terroristas, resgatar os reféns e o presidente. Bem simples. Então, no percorrer do jogo, as coisas começam a ficar um pouco estranhas, e percebemos que o ex-presidente dos Estados Unidos está envolvido nisso. George Sears, um clone do lendário soldado Big Boss, nascido do projeto dos Enfants Terribles, conhecido também como Sólidos. É esse o presidente dos Estados Unidos e é ele o líder do grupo terrorista. Raiden até questiona o porquê do Sólido sair democraticamente, mas é revelado que não. É revelado que ele saiu porque não cumpriu com as ordens que vieram de cima. Certo, eu continuar explicando dessa parte até o final do jogo é um longo caminho. Então, se sintam convidados para jogar e presenciar essa história legendária que é Metal Gear 2. E nesse caso, eu vou pular para a reta final, porque é ela que de fato nos interessa. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, nesse momento do jogo, começa a receber no Codex mensagens muito estranhas do coronel. Até o momento,
O jogo parece fazer uma crítica sobre alienação nos jogos, terrorismo, jovens na guerra e por aí vai. E quando estamos indo enfrentar os sólidos, até então apenas um vilão terrorista comum, acontece a puxada de tapete. É nesse momento que descobrimos que o tempo inteiro Raiden estava recebendo ordens de uma inteligência artificial, que tudo aquilo nada mais era que uma missão forjada por um supercomputador conhecido como GW, que controla não apenas soldados, mas a própria consciência coletiva e a cultura americana, que o sequestro do presidente foi premeditado e que os próprios terroristas estavam sendo usados como peões em um jogo dessa IA para poder criar um novo super soldado, um novo Solid Snake, e este suposto novo Snake era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Raiden. Ele completaria essa missão matando sólidos, que no fim das contas não é o verdadeiro vilão do jogo. Além disso, é também revelado que essa IA controlada pelos verdadeiros vilões da franquia, os Patriots, aquela organização que, no universo de Metal Gear, está acima até mesmo do governo, a alta cúpula da geopolítica. Bem, em Metal Gear 2 é revelado que esses grandes vilões sequer estão vivos. Todos morreram há mais de um século, mas que eles planejaram criar uma forma de manter o seu domínio, controle e poder através da inteligência artificial. O que fica no lugar deles é o GW, que controla a vontade política global através da manipulação das autoridades e da informação, censurando a internet e recontextualizando acontecimentos. Metal Gear Solid 2 inicia com uma breve frase falando sobre como os computadores foram desenvolvidos junto com a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, e a franquia Metal Gear desde seu princípio é uma crítica anti-guerra, e Hideo Kojima introduz nesse capítulo uma nova noção, pelo menos dentro da franquia, uma noção de arma de guerra. A informação. Talvez uma arma maior do que a própria bomba atômica, e que exercer o livre-arbítrio pode e vai gerar conflito, geralmente levado por birras ou implicâncias, guerra por poder, dialética, assim como a própria GW diz para Raiden no final do jogo. Observe as justas posições de moralidade à sua volta. Por esse motivo, essa inteligência artificial existe, para criar contexto e impedir a moralidade humana de influenciar no julgamento objetivo das coisas. E eis aí toda a trama de identidade e existencialismo em Metal Gear Solid 2. É, Kojima, que cartada sensacional. Metal Gear Solid 2 saiu em 2001. Esses dilemas, hoje em 2024, são praticamente cerne das discussões políticas globais. A internet tomou conta da nossa vida e no começo dessa atual década vimos um advento na distribuição e desenvolvimento de inteligências artificiais como nunca antes. E fica aquela questão, regular ou não regular? Controle ou liberdade? Bem, talvez os terroristas no jogo não estavam tão errados assim. A nossa vontade, a nossa vida está sendo controlada e determinada nesse exato momento. As propagandas que você vê na internet, os vídeos que aparecem para você. Pare e pensa um pouco, você tem alguma opinião própria ou é apenas manufaturado por um consórcio midiático externo? Enfim, saber colocar essas coisas na mesa e discuti-las é o que nos faz seres humanos e nos torna diferente do instintivo animal. Ouvir o diferente, raciocinar, discordar e concordar sem precisar silenciar, ofender ou matar é o que nos faz seres humanos. Deixemos então julgamentos estúpidos para trás e façamos como que Solid Snake dispara Raiden em sua fala final no game. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Diferente de Zero, Big Boss, Solid Snake realmente entendeu a visão da boss. Dito isso, respeitemos a história e as diferenças de opinião. Até mesmo aquela opinião mais extrema deve ser ouvida e discutida, compreendida e analisada. Devemos evitar a violência, a barbaridade e o ódio. Não preciso nem dizer que eu recomendo muito que jogue Metal Gear Solid 2. Existem muitos detalhes e tópicos a mais nesse jogo para a gente conversar, para além dos spoilers que eu dei aqui, como nação, terror, poder, identidade, enfim, é uma experiência única. E apesar de seus problemas, pode ser sim considerado um dos jogos mais marcantes do século. Listen only to the sound of my voice. Let your mind relax. Let your thoughts drift. Let the
bad memories fade. Let peace be upon you. You are in control. Imagine yourself in a frozen forest. Existência, vida e afinal, o que é a vida? Ok, é lógico que não é nesse vídeo que você vai entender o sentido da vida. Estamos aqui para raciocinar, pensar e exercitar a mente. E através desse exercício mental, descobrimos, desvendamos, viajamos através das informações. Através do tempo, buscamos pela verdade no universo. É dentro dessa viagem por informação e busca pela verdade que a série Black Ops existe. Com um propósito um pouco diferente do que estávamos acostumados em Modern Warfare, Call of Duty Black Ops surge em 2010 e nos leva em meados da Guerra Fria, período esse onde todo o planeta ficou dividido entre Oriente e Ocidente, capitalismo e comunismo. E dentro desse contexto histórico temos intrigas, segredos e mentiras que até hoje não foram revelados. Dentro desses enigmas, estimulamos não apenas nossa imaginação, como o nosso desejo de descobrir e decifrar. Essa temática de descobrir segredos está presente em todos os jogos da franquia Black Ops, desde os números de Cuba com Mason, até a Cords Die e os drones com Menendez, ou até mesmo o real e controverso MK Ultra que é explorado em Cold War, mas nesse vídeo eu escolhi falar de outro jogo, aquele considerado pela maioria o patinho feio das campanhas de Black Ops, mas que eu considero mais brilhante em roteiro, Black Ops 3. Muita gente reclamou do lançamento de Black Ops 3 que a campanha era confusa, chata e ruim, e eu ainda pretendo fazer um vídeo no futuro só dela, comentando muito mais a fundo. Por isso, eu não vou entregar muito dela nesse vídeo aqui, então não precisa se preocupar muito com spoilers. Outcome, train go boom. Outcome, train go boom. Outcome, train go boom. Outcome, train go boom. What do you think I'm gonna say next? Enfim, disseram que a campanha do jogo não respeita a temática principal da série, que é o Black Ops, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Na real, o que incomodou a garotada foi que pela primeira vez na história da franquia, a narrativa teria de ser desvendada. Antes, os detalhes davam relevância e acentuavam os motivos da história. Agora, os detalhes são a história. Black Ops 3 nos leva a 2065, 40 anos depois de Black Ops 2, e estamos diante a uma nova Guerra Fria. A inteligência artificial e as máquinas se tornaram parte do que é o ser humano. O homem passa a ser literalmente a arma. You think the retinal chips that you buy at the mall are high-tech? Our military is light years ahead of that. The things that we use to heal ourselves, they are using to literally turn humans into weapons. The notion that the United States sponsors some sort of super soldier program is not just untrue, it's patently absurd. Next question. Dentro disso, governos e organizações militares privadas buscam supremacia da inteligência e do poder bélico, e é nesse contexto que o game começa. A primeira missão parece simples, uma missão super secreta Black Ops, até que o seu personagem morre e é trazido de volta à vida logo na missão seguinte graças ao DNI. Black Ops 3 apresenta um futuro sombrio, onde a consciência está ligada a uma rede eletrônica, rede essa que permite o usuário controlar a sua fisiologia além do poder, e também se integrar com computadores. You'll be all right. Just hang in there. Hold on.
A grotesca morte do jogador no final da primeira missão acaba por consequência da dor do protagonista, acordando o até então adormecido Corvus, uma inteligência artificial que surgiu do sofrimento de soldados em um programa ultra secreto da CIA que iria criar uma rede capaz de controlar e coletar as memórias e pensamentos de soldados usuários dentro do DNI, um tipo de espionagem consciente. O programa acaba dando errado devido a algumas circunstâncias e dá origem a Corvus. A campanha que segue após o protagonista ressuscitar é uma viagem multifacetada sobre a consciência, a guerra e a vida. Tudo isso fragmentado em um grande quebra-cabeça de intriga e conflito. Grande parte desse enigma estão escondidos em documentos e até mesmo naquelas letrinhas que aparecem no começo das missões. A forma como as missões são estruturadas também é propositalmente confusa, sendo a ordem crescente e decrescente ambas canonicamente importantes para uma compreensão total da história. Com uma timeline complexa que lembra muito daquele presente do modo zombies, que também era super complicado apesar de seguir outra linha temática. Pra você ter uma ideia, até mesmo a criação de personagem, algo até então inédito nas campanhas de COD, tem um propósito narrativo e temático. De uma forma brilhante, Craig Houston e Jason Blundell escreveram uma trama que testa o jogador e que o convida a exercer o pensamento. E chegando na última missão, Life, você finaliza o jogo e ainda questiona: o que diabos acabou de acontecer? As respostas estão ali, cabe você a desvendar. Isso é Black Ops em sua essência, e é por isso que Black Ops 3 é subestimado. Ele requer mais. Ele vai além de apenas uma campanha simples com uma narrativa linear. E novamente, é bem óbvio que eu recomendo muito a quem está assistindo a jogar a campanha de Black Ops 3. Ela é tudo que eu esperava de Metal Gear Solid 5 que saiu no mesmo ano. E isso acabou vindo de Call of Duty. Enfim, as surpresas da vida. Juro a vocês, senhores, que ter muita consciência é uma doença, uma verdadeira e perfeita doença. Conhecimento nesse contexto é algo muito difícil, e eu nem imagino o quão danoso para a mente seja escrever histórias assim. Nós, seres humanos, sempre buscamos por algo que nós queremos muito saber, porém não faz parte do nosso conhecimento, mas sim da realidade no total. E tal conhecimento que, enquanto vagamos, percebemos o quão maravilhoso é buscar por respostas que unificam o mundo daquele que o conhecimento e a realidade não são distintos. A base desse vídeo é justamente o coletivo e como esse pensamento sobre memória e existencialismo nos faz questionar: uma inteligência artificial seria verdadeiramente capaz de demonstrar empatia? Como ela lidaria com a memória se o que ela lê são apenas 0 e 1, sendo sim ou não? Como algo sem alma lidaria com empatia? E quem nós, a humanidade, somos para julgar? Pois pegamos a internet, onde milhares de pessoas se comunicam e aonde eu estou me comunicando com vocês. Pegamos essa comunicação à distância e vamos analisar bem brevemente um pouco sobre o tema existencialista principal em Memórias de Subsolo, escrito por Dostoiévski. Perdura sobre nós o seguinte: até que ponto as interações sociais influenciam ou restringem nosso agir? Pois, no fim das contas, todos nós somos diferentes, com diferentes memórias e com diferentes ideais. E memória é algo fantástico, pois a memória conserva mesmo quando a mente não a sofre, ainda que esteja na mente tudo o que está na memória. E com memória, questionamos a existência. E claro, não dá pra falar de existencialismo sem falar de como tudo em nossa volta pode parecer muito nublado se pararmos para pensar como tudo é gigante. Claro, apreciar a Terra e seus momentos não substanciais é belo, mas enquanto nós olhamos para frente, para a humanidade no total e sua jornada até o breve momento que você está assistindo esse vídeo, compreender o todo, compreender o que não podemos tocar, compreender a perspectiva cósmica, compreender a vastidão, além da Terra e preso no espaço, neste lugar vasto e vazio, nasce a vontade de boss em Metal Gear. O começo de tudo. O começo da ideia filosófica que permeia por todos os jogos da franquia, aonde no espaço, ela viu um mundo ideal, um mundo sem fronteiras. Não uma visão sobre como mudar o mundo, mas sobre fazer o nosso melhor para respeitar o desejo dos outros e acreditar em si mesmo. Lá de longe, nós somos todos iguais. E vendo lá de longe, não estamos acima nem abaixo de outras formas de existência. Então eu te pergunto: pode por acaso um homem consciente em alguma medida respeitar a si mesmo?